Olá, meus irmãos, nós vamos ler hoje à noite Provérbios capítulo 11, versículo 23 para a nossa meditação. Provérbios 11, 23, que diz assim: O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Né? Esta semana eu estou meditando com vocês a respeito da busca do bem na vida do cristão. Né? Isso é especialmente importante neste momento que nós estamos vivendo, meus irmãos, de pandemia, de tanto sofrimento, de tanta dor, porque exatamente produzir o bem, lutar pelo bem, é algo tão fundamental neste momento, em toda a situação, mas de uma maneira especial num momento como esse, onde pessoas estão morrendo, onde pessoas estão muito desesperadas e pessoas estão então sofrendo, e nós precisamos levar-lhes, né, a esperança, a graça que há no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a rocha, a firmeza que há nesse Evangelho de Jesus Cristo. E nós, então, irmãos, estamos falando deste assunto nesta semana, né, sobre a busca do bem, sobre a vivência em prol do bem. E esse versículo que nós acabamos de ler agora, ele é mais um que eu quero abordar com os irmãos, né? Nós lemos ontem o versículo 27 que está aí pertinho, que diz: O que cedo busca o bem busca a favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. O de hoje diz: O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Observe aqui que a palavra de Deus, ela faz mais uma vez um contraste entre dois tipos de pessoas. É bem evidente isso aqui: os justos, na primeira parte do verso, e os ímpios, na segunda parte do verso. Observe então que são dois tipos de pessoas completamente opostas na sua natureza, na sua vida. O justo é aquele homem que foi justificado em Cristo, que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, que o coração dele foi transformado, que ainda é frágil, ainda é imperfeito, luta contra os seus pecados, mas ele é um homem que já ama a Deus e que deseja sinceramente viver em honra e glória para Deus. Ele peca, como eu acabei de dizer, ele tem as suas falhas, não é? Ele não é perfeito, evidentemente, mas a tendência do coração dele é para Deus. Este justo, ele tem um desejo, né? Que a palavra de Deus diz: o desejo dos justos é tão somente para o bem, ou seja, a vida dele tende para o bem, a vida dele busca o bem, a vida dele espera o bem, né? Então, o que nós podemos dizer, como falei ontem, é que este homem justo, esse homem que ama e que teme a Deus, ele opera o bem, ele busca o bem, porque ele tem o maior bem de todos, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor. Este homem, então, ele lutará para buscar mais a Deus, para conhecer mais a Deus. E, consequentemente, irmãos, ele deseja também fazer Deus conhecido às outras pessoas, que é o maior bem que existe. Também falei isso ontem. E ele trabalha para o bem em todos os sentidos, né? Para o seu bem e para o bem dos seus próximos, como sempre temos observado, cumprindo as duas tábuas da lei. Amando a Deus, ele também amará o próximo. Ele honrará seu pai, sua mãe, ele não roubará, não cobiçará, não dará falso testemunho. Ele será alguém que, enfim, irmãos, ele produzirá o bem e trabalhará para o bem dos seus próximos. A palavra de Deus diz aqui: o desejo dos justos é tão somente para o bem. Não é? Então, esse é o desejo dele, ele tende para isso, ele espera isso, e mais, não é? Ele realmente recebe o bem. Se nós formos lembrar também do verso de ontem, o verso 27, que diz: o que busca o bem busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Se nós formos lembrar também do capítulo 12, versículo 2, o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. Nós vamos ver realmente que esse homem recebe o bem, esse homem que busca o bem, que já nasceu de novo, que ama a Deus, que ama o próximo, que busca e trabalha para o bem, espera o bem e, de fato, receberá este bem. Mas a segunda parte do versículo, que é a do outro tipo de homem, que a Bíblia chama aqui de ímpio, não é? Diz: mas a esperança dos ímpios é criar contrariedade. Na verdade, o ímpio, em vez de ele buscar o bem, em vez de ele
realmente esperar o bem no sentido, irmãos, do primeiro caso, bom, ele pode até achar que virão né, bens para a sua vida. Ele pode até, em alguns sentidos, iludir-se de que ele vai beneficiar as pessoas que ele gosta, que ele ama, né? Mas na verdade, irmãos, tudo que ele vai produzir, tudo que ele vai operar, todas as consequências dos seus atos serão contrariedades, será ira, será fúria, não é? Ele vai criar muita confusão, ele vai criar muita desordem. A palavra de Deus diz: mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades, criar fúrias intensas, iras intensas, consequentemente confusão, brigas, desavenças, divisões, guerras, mortes e assim por diante. Esse homem, então, tudo que ele faz, a esperança dos ímpios, na verdade, vai criar contrariedade. Ele espera muitas coisas, ele tem muitas expectativas, evidentemente, na sua loucura, ele espera que vá se dar bem, não é? Como normalmente nós falamos, mas tudo que ele produz é fúria, ira. Por quê, irmãos? Porque ele não ama a Deus e ele também não ama o próximo, de maneira que a vida dele vai produzir malefícios, vai produzir prejuízos na vida das pessoas, e entre esses prejuízos está a manifestação de grande ira, de ardente ira, de fúria, exatamente porque a vida dele produz isso, pelos próprios procedimentos dele, pela vida dele, como ele mesmo, não é, opera isso através das suas ações, ele mesmo é furioso, ele mesmo é irado, ele mesmo odeia, ele mesmo, consequentemente, porque ele não ama a Deus, ele opera mesmo o mal do próximo, não é? Odiando, com fúria, com ira. Isso produz mais ira, produz confusão, produz desavença, de forma, irmãos, que esse será o resultado da vida desse homem. Então, enquanto o desejo do justo é tão somente para o bem, e de fato ele alcança o bem, a esperança do ímpio, na verdade, vai decepcioná-lo, e vai decepcionar todos aqueles que de repente o confiaram nele, o seguiram, porque tudo que ele vai operar, tudo que ele vai manifestar será fúria, será ira, será desavenças e assim por diante. Irmãos, nós podemos dar ilustração, por exemplo, usar como ilustração esse caso agora muito recente sobre um policial que acabou com truculência, com perversidade, matando um homem negro, né? E isso gerou toda a sorte de confusão nos Estados Unidos, protestos, muita confusão, muita desordem. Eu não quero ainda entrar na questão, neste momento, né, na questão realmente dos méritos do ponto aí, tudo, sobre a questão propriamente da situação e do procedimento que essas pessoas estão tomando com fúria, com raiva. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que realmente esse tipo de procedimento do policial, com truculência, produziu essa fúria, produziu essa ira, produziu toda essa confusão, confirmando realmente o que a palavra de Deus diz. O pecado, a vida do ímpio produz isso, produz ira, produz desavença, produz confusão, produz malefícios, produz morte, veja só, os Estados Unidos abalado e no meio de uma crise dessa de pandemia, passando uma situação assim. Esse é o resultado realmente de uma atitude ímpia, da esperança dos ímpios, que acaba criando contrariedade, que acaba criando fúria, que acaba criando grande ira, grande revolta. Mas aqui, irmãos, nós observamos a diferença entre o justo. O justo, o homem temente a Deus, ele tende para o bem, para buscar o bem, para produzir o bem, meus irmãos, enquanto que este ímpio não. Ele realmente, a esperança dele é criar contrariedades. Isso trará decepção, evidentemente, para ele, para todas as pessoas que o seguem, que confiam nele, e ele criará muita perturbação, muita dificuldade para os seus próximos, irmãos. Isso é totalmente anticristão, é totalmente contrário à fé bíblica cristã e assim por diante, meus irmãos. Eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui para nós meditarmos, irmãos, nesse provérbio tão precioso nessa noite. Primeiro,
Avaliemos, irmãos, nossos desejos e nossa esperança. O que nós desejamos? Nós desejamos, como o versículo 23 diz, como justos tão somente o bem? Nós realmente amamos a Deus, realmente desejamos viver para o bem das pessoas, para a glória dele, levar o Evangelho a elas e operar, sermos instrumentos de Deus para o bem delas. Isso é cristianismo, e esse é o grande teste do cristianismo, não é? Como vai dizer lá 1 João, o amor. Nós amamos a Deus, amamos o próximo, não somos como Caim, que era assassino, não é? Que era um operador do mal. Então devemos observar realmente isso. Em segundo lugar, nós devemos observar, ainda nesse primeiro ponto, se a nossa esperança não é ímpia, se nós não estamos operando mal e praticando mal e produzindo mal em volta de nós, na esperança de que vamos nos dar bem. Na verdade, a palavra de Deus faz um alerta aqui para nós: cuidado para que não sejamos achados produzindo mal e esperando o bem nisso, quando que na verdade nós vamos produzir contrariedades, nós vamos produzir fúria, nós vamos produzir guerras, nós vamos produzir desavenças, nós vamos produzir malefícios que vão também afetar a nossa própria vida. Deus nos livre disso. E aqui está a avaliação realmente do verdadeiro cristianismo. A segunda aplicação é: desejemos o bem. É uma aplicação direta, não é? Que nossa vida seja dedicada para o bem, que todo dia nós acordemos de manhã e digamos assim: Deus, eu quero viver para a tua glória e para o bem das pessoas que estão em minha volta. Eu quero esperar o bem, e a palavra de Deus mostra aqui que nós receberemos esse bem pela misericórdia, pela graça de Deus. Vamos então, irmãos, viver para o bem. Em terceiro lugar, mortifiquemos o mal. Nós ainda somos pecadores, mesmo os cristãos são pecadores, tem que mortificar a ira, tem que mortificar o mal, tem que mortificar o egoísmo, tem que mortificar tudo aquilo que é do mal, que é do pecado, como Romanos 8 diz. E pela graça de Deus, olhando para a cruz, pelo poder do Espírito Santo, vamos mortificar o mal. E em quarto lugar, evitemos o que produz ira. É bem identificável, né? A viver para a ira, viver para o mal, vai operar a ira na vida dos outros, ser egoísta, ser iracundo, usar palavras ferinas enfim, ser cheio de ódio e operar isso aí, evidentemente vai operar a ira, vai produzir a ira. Sejamos pacíficos e pacificadores, sejamos mansos e levemos a palavra de esperança. Mesmo quando dizemos a verdade, devemos dizer, digamos-la, não é? Com amor, com prudência, com mansidão, com firmeza, mas com mansidão. Vamos então, irmãos, fazer isso pela misericórdia e pela graça do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria então de deixar esses conselhos aos meus irmãos, que os desejos nossos sejam somente para o bem, não a nossa esperança não seja ímpia, pois essa esperança só cria contrariedade, fúria e mal para nós, para os outros. Vivamos para a glória de Deus em Cristo e para o bem dos nossos próximos. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que a Tua graça opere em nós o bem e através de nós, para a glória do Teu nome, para o bem de todos aqueles que estão em volta de nós. Abençoa os meus irmãos e opera na minha vida, na vida deles, nos usando como instrumento cada vez mais da graça, do bem e do Evangelho. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos, Senhor, em Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que Deus lhes abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, comunhão, consolação do Espírito, seja com cada um dos meus irmãos hoje e sempre. Tenham uma boa noite, bom descanso em Cristo Jesus. Até, meus irmãos.